Olá, eu venho aqui de novo para a gente enriquecer esse canal com mais uma reflexão, mais uma palavra que eu creio que seja de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa edificação, para a nossa compreensão do que acontece ao nosso redor nesse mundo, né? E o que eu fiquei pensando hoje, que ficou ocupando meus pensamentos, desde que eu acordei hoje por volta de 3 horas da madrugada para orar e não dormi mais. Fiquei direto, desde essa hora eu estou direto acordado. E aí a gente vai pensando várias coisas, né? Vai vindo coisas na nossa mente que parece que realmente estão vindo da parte do Senhor, tem coisas que são coisas da nossa cabeça mesmo, tudo a gente pensa. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, refletindo, assim, na palavra de Deus, diz que a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala. O Senhor Jesus foi interpelado uma vez por fariseus, perguntando se os discípulos dele não tomavam cuidado com o que eles comiam, com o que eles bebiam, porque eles comiam, bebiam aquelas coisas que não eram consideradas kosher, né? aquela comida que é considerada pura pelos judeus mais tradicionais. E os discípulos de Jesus não tinham tanto esse cuidado. O próprio apóstolo Pedro, depois no livro de Atos, num determinado momento, ele é confrontado com Deus, que Deus diz para ele: Pedro, não torne impuro o que eu purifiquei. O que está nessa terra para vocês usarem e usufruírem, eu purifiquei, então não o torne impuro. É claro que essa palavra que Pedro recebeu foi com relação a pregar a palavra para aqueles que eram gentios, porque Pedro queria pregar só para os judeus. Tudo bem, é outro contexto, é outra situação, mas a palavra foi essa. A gente não deve rejeitar aquilo que Deus colocou na nossa frente para a gente poder sobreviver disso. Então, os fariseus perguntaram a Jesus sobre isso. Jesus falou claramente para eles: olha, o que traz problema, o que realmente tem que se tomar cuidado, não é o que entra na nossa boca, é o que sai. Esse é o verdadeiro problema, é o que sai da nossa boca. O que entra, a gente com oração purifica, a gente com oração a gente agradece e tudo bem, nosso organismo vai aceitar e vai processar sem problema. Mas o que sai da nossa boca é problema. Porque tudo aquilo que a gente declara, tudo aquilo que a nossa língua fala, ela tem consequência. A nossa palavra ela tem poder sobre a vida dos outros e principalmente sobre a nossa própria vida. Lá na carta de Tiago, no Novo Testamento, ele fala sobre isso. Ele diz que a língua é um órgão bem pequeno que está na nossa boca, mas que ele pode fazer nosso corpo inteiro ir para a perdição do inferno ou ir para a salvação na eternidade da glória de Deus. Esse pequeno órgão. Ele compara com um navio, que pode ser um navio de muitos milhares de toneladas, e que ele é guiado para a direita ou para a esquerda por um leme, que é bem pequenino também, assim como a nossa língua. Então, isso que Tiago traz para nós com tanta sabedoria, é o que a gente deve realmente pensar, porque a nossa língua, ela traz consequências. A palavra de Deus diz também, um versículo que eu acho muito forte, poderoso, e que pouca gente presta atenção para ele, que diz lá assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que plantares, disso colherás. Olha a seriedade disso. A gente tem que entender que toda semente que a gente planta, a gente vai colher um dia. E a palavra é tão forte que ela diz: olha, se você não acreditar nisso, você está querendo zombar de Deus. Porque isso é a verdade estabelecida por Deus. E se você achar que não é verdade, você está zombando do próprio Deus. Então, entenda isso. O que você plantar como semente, ele vai gerar frutos. E com detalhe, se você plantar uma semente de manga, por exemplo, um caroço de manga, ele vai gerar uma mangueira. Essa mangueira não vai dar só uma manga, vai gerar centenas e centenas de mangas. Então, o que a gente planta, ele vai gerar uma consequência muito maior do que o tamanho daquilo que a gente plantou. E com detalhe, o plantar é opcional. Se você quiser deixar de plantar, você não planta. Você pode ter a semente na mão e resolver não plantar. E você simplesmente fica com a semente na sua mão e não planta. Mas o colher é obrigatório. A partir do momento que você plantou, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Multiplicado em muitas vezes, como toda sementeira acontece, que toda sementeira gera frutos e muitos frutos multiplicados muitas vezes. Por que veio à minha mente de repente essa passagem, essa questão? Eu estava vendo sobre essa cantora que faleceu essa semana passada agora. Filha de um cantor muito famoso, o Brasil inteiro conhece, que já foi ministro, inclusive em governos anteriores. Ela é muito conhecida. Infelizmente perdeu a batalha para uma doença
muito feia, uma doença muito dura. E eu não estou feliz com isso. Apesar de eu ser totalmente contrário às ideias que ela defendia, mas eu não estou feliz com isso. O próprio Deus não está feliz com isso. A palavra de Deus é clara, dizendo que Deus não sente prazer no falecimento do ímpio. Mas Deus se alegra no falecimento do justo. Porque o justo, quando falece, vai para a presença do próprio Deus. E Deus quer isso, Ele quer que a gente volte para Ele. Mas o ímpio que vai para longe de Deus, que vai para longe da presença de Deus, Deus não se alegra com isso. Então Deus não está alegre com a partida dessa pessoa. Eu sei que não está. E eu também não estou. Eu gostaria de vê-la salva, com a vida dela firmada em Deus. E aí sim, eu diria, beleza, partiu para um lugar melhor do que a gente está aqui. Mas infelizmente não parece que tenha sido essa a realidade. Eu não posso afirmar. Só Deus sabe onde ela está agora. Eu não posso afirmar nada. Eu estou falando pelas aparências, pelas evidências, mas eu posso estar errado, ela pode até ter ido para a presença de Deus e a gente não sabe o que passou no coração dela no último minuto. O ladrão na cruz, que estava pregado ao lado de Jesus, o ladrão que estava do lado direito do nosso mestre, no último momento resolveu se arrepender, pediu perdão e Jesus falou para ele, olha, você vai cear comigo no paraíso, vai jantar, vai sentar nas bodas, à mesa do jantar comigo. Então a gente sabe que até no último segundo a gente pode passar por essa experiência. Eu não sei o que aconteceu com ela, então eu não posso afirmar. Mas se ela seguir o caminho que ela já vinha seguindo há algum tempo, é triste. Porque eu não fico feliz, Deus não fica feliz. E a palavra, ela é tão forte. Porque há pouco tempo atrás, 2 anos talvez, 3 anos atrás, ela abriu a boca para falar do nosso ex-presidente com um problema intestinal, que ele estava tendo que usar uma bolsa de colostomia, e ela proferiu palavras muito pesadas, de baixo calão até, sobre essa situação que o ex-presidente estava passando. E de que foi que ela morreu? Pois é, intestino. Exatamente o mesmo órgão do corpo que ela abriu a boca para falar. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. Tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, com o que a gente profere. Principalmente se você tem autoridade sobre a vida de alguém. Se você é mãe, se você é pai, se você é professor, se você é chefe de alguém, você tem autoridade sobre essa pessoa. E o que você declarar sobre a vida dessa pessoa pode se tornar real. Então a sua palavra deve ser sempre de bênção, nunca de maldição. Tem muitas mães por aí, pais por aí, que olham para os filhos e dizem, você é burro, nunca vai servir para nada, vai puxar carroça. E o filho acaba realmente tendo uma vida como essa, tendo um destino como esse, e o pai e a mãe nunca vão se tocar que eles provocaram aquilo. Mas se por outro lado você tem sabedoria e diz, você é inteligente, você é próspero, você é vencedor, você é abençoado, assim vai ser a vida do seu filho, da sua filha. Pense nisso e coloque em prática. Na vida do seu filho, da sua filha e na sua própria vida principalmente, que o Senhor certamente vai te abençoar. Essa é a palavra que eu queria deixar para hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e permanecer aqui de olho, porque sempre vai ter palavra nova, edificante para a nossa vida. Seja abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo.